Escutaram aí que essa reunião está sendo gravada, né? Então vamos lá. Vamos começar, vamos ao que importa, tá? Ao que interessa. E eu vou começar com um slide bem maroto, que vocês têm uma escolha a partir de agora, tá? Vocês podem escolher a pílula vermelha, tá? Sair daqui. Lembram desse filme? Alguém lembra desse filme aí? Que filme é que tem a pílula vermelha e a pílula azul? Será que o pessoal vai lembrar de quem que é essa mão? Matrix. Boa, Matrix. Vocês têm a escolha. Pega a pílula vermelha, fala assim, Ricardo, tudo certo. Cara, pensei que fosse diferente. Tô livre. Vai com Deus, um beijo e tá tudo certo, tá tudo certo. Para aqueles que escolherem a pílula azul, comprometimento. Comprometimento. E é só assim, esse é o único segredo que até hoje eu consegui perceber em pessoas de altíssima performance para chegar lá onde se busca no seu objetivo, onde se quer. Tá? Para qualquer um. Estou fazendo uma graduação de psicologia. Não quero fazer ela de qualquer jeito. Comprometimento. Hoje eu marquei a mentoria nas quartas, porque é o único dia que eu não tenho aula. Porque eu dispensei as disciplinas da quarta, então eu não tenho aula, eu posso estar aqui com vocês, ok? Então esse é um ponto extremamente importante, tá? E eu não duvido do comprometimento de ninguém. Vocês receberam um caderno de exercícios, tá? Me esforcei, tentei, olha o Rodrigão imprimiu, tentei fazer o meu melhor. Se tiver alguma coisa de erro de português, aí eu sei que tem umas fontes que estão de tamanho diferente, depois que você manda, eu falo assim, cara, né, mas eu vou melhorar isso, vou evoluir, mas tentei fazer o meu melhor. Tudo o que está nessa apostila não sai da cabeça do Ricardo, tá? São conhecimentos técnicos científicos. E o mais importante, e depois eu vou explicar como usar isso aqui de maneira bem pontual, e o mais importante não é só ler. Depois que a gente se torna adulto, né, a pedagogia já não funciona mais muito, é a andragogia, então a gente vai lendo e vai estudando o que nos importa. Né? E aí, vocês vão usar isso aqui sempre que vocês precisarem dos materiais que forem de interesse. Então, tem ali questionários, o questionário de força mental é muito legal, dá para a gente ter uma ideia, e depois eu vou explicar isso, vocês vão preencher ele 2 vezes, né? Para a gente saber como foi essa evolução e todo o resto. Tá? Então, aproveitem esse material. Mas vamos começar a falar sobre aquilo que vai nos levar a realmente ter uma mudança. Né? A força mental. Muitas pessoas com quem eu converso, tá? Alguns até falam assim, Ricardo, na força mental não é nada, eu não preciso de força mental. Eu nem discuto mais. Eu simplesmente entendo, compreendo que a pessoa não percebe a necessidade. Tá? Mas a força mental, ela pode significar coisas diferentes para mim, para cada um de vocês. Muitas vezes as pessoas elas tentam superar alguns obstáculos, desafios que vão aparecendo na vida, na jornada, tá? E acaba sendo difícil, e elas tentam superar isso para continuar indo em direção a uma meta, a um objetivo, e algumas pessoas conseguem, outras não. Para isso, eu tenho 3 perguntinhas muito simples, tá? Muito simples para fazer. Pensem aí, tá? O que te permite criar um impulso, uma vontade, a motivação, tá? Para fazer algo e acreditar que você pode? Só pensa, tá? O que te permite criar essa ideia de que eu posso, por exemplo, fazer uma maratona, de que eu posso começar a correr, de que eu vou ser bem-sucedido numa dieta que eu vou fazer. Tá? O que faz você criar isso? Segunda pergunta.
O que leva, e essa é na ferida, o que leva você a parar de procrastinar e tomar medidas para atingir esse objetivo? Porque eu acho que a Tati está aí, a Tati é nutricionista. Muitas pessoas que eu tenho certeza que procuram ela vão no impulso de que querem emagrecer. Tá? E aí, altamente motivado, porque se olhou no espelho, viu que está sobrando alguma coisa, ou quer crescer e está faltando alguma coisa, né? E vai lá, toma esta medida, que é aí visitar uma nutricionista. Tá? Então, o que leva essa pessoa a parar, o que leva você a parar de procrastinar? Tá? De evitar fazer aquilo que precisa ser feito. Mas, além disso, além de você criar um impulso, uma motivação, você ser levado a parar de procrastinar, o que, é a terceira pergunta, o que te permite focar naquilo que você precisa fazer, não se frustrar, não desistir e tentar aquilo até alcançar o teu objetivo? Então, são três perguntas que elas matam muitas das nossas dúvidas sobre nós mesmos. O que me faz começar? O que me leva, né, a parar de procrastinar? E o que me faz eu seguir indo atrás daquilo, o que eu quero? E aí eu vou dar o meu exemplo do Ironman de 2018, que alguns já sabem do karma que foi 2018, quando eu caí faltando 15 dias para a prova. Rodrigão lembra disso, né? Caí, não consegui treinar por 15 dias e fui fazer a prova com uma costela trincada. Larguei na natação pelo lado, para ninguém me dar uma porrada, porque senão eu ia desistir ou ia morrer afogado. Nadei, saí para pedalar, no quilômetro 2 ponto não sei o que, furou um pneu. Porra, não é para eu completar essa prova. Parei no meio fio, respirei, troquei o pneu e fui. E completei a prova. Eu tinha as melhores desculpas para dizer assim, ó, vou desistir, não, vou continuar tentando. Porque depois que eu pedalo, eu ia caminhando, mas eu terminaria. Mas eu podia, furou o pneu, já estou ferrado mesmo, deu para mim, deu para mim. Deu para mim, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Mas não. O que faz isso? O que faz a gente ter um impulso, parar de procrastinar aquilo que a gente precisa e continuar fazendo até alcançar? É você ter essa condição, é você ter essa força mental para encontrar o caminho certo para os objetivos. É você saber qual caminho você vai seguir. Lembra do filme Alice no País das Maravilhas? Uma frase emblemática do gato Cheshire, acho que é assim o nome dele. Se você não sabe qual caminho seguir, qualquer um deles vai servir para você. Então, veja, hoje a gente começa falando da importância da força mental e a gente entra num ponto que nós vamos ver daqui a alguns dias, que é a construção correta de metas. Se o Rafa está aí, o Rafa é preparador físico, ele sabe muito bem como é importante a preparação dos objetivos para uma equipe de futsal, por exemplo. Do que ele quer que o atleta, ou como que ele quer que o atleta esteja em determinado momento. Isso é a construção correta de objetivos. Então, na verdade, tudo que uma pessoa deseja alcançar na vida requer um grau de força mental bem grande. E isso é muito verdadeiro, porque as coisas, elas nem sempre são fáceis de se fazer e os objetivos, eles podem até ser fáceis de a gente realizar. Mas muitas vezes, Francisco, a gente é que complica muito o meio de campo. E aí, aprender como desenvolver força mental, como é que eu faço para construir esse
autocontrole, é tremendamente importante e pode ajudar a nos preparar para chegar lá no nosso objetivo. Então, quando nós, por exemplo, nós entramos numa uma discussão sobre força mental e prática esportiva, ok? Vamos pensar lá em eu realizar um exercício físico, independente do nível desta pessoa, tá? Uma pessoa que não pratica exercício, ela tem que construir força mental simplesmente para levantar da cama e fazer o seu treino. Que é aquele impulso de, eu vou começar a fazer exercício, vou falar com o Ricardo, vou ir lá no projeto Universe Runners, vou começar a correr. A sorte que é à noite, né? Mas mesmo assim, sai cansado depois do trabalho, ela precisa ter força mental, porque muitas vezes passou o dia inteiro trabalhando, está mentalmente fadigado ou fisicamente cansado, fala assim, não, eu vou para casa, hoje eu não vou treinar. Isso é força mental. Precisa ter essa construção. Por outro lado, quando a gente olha um atleta, né, vamos pensar, a Olimpíada foi sensacional nessas Olimpíadas. Os atletas eles precisam ter uma condição de força mental muito boa para suportar carga de treino, carga física e carga emocional. Para não chegar na hora, no momento, de um momento importante, e o Rafa vai lembrar algo sobre isso, o Rafa, a gente trabalhou junto na Copa Rio, e chegar no momento de uma pessoa, numa determinada posição, falar assim, não estou bem mentalmente para jogar. A gente tem que entender. Mas não tem que entender. Porque não é a hora antes do jogo de chegar e falar assim, cara, não estou bem mentalmente para jogar. Então fala antes. Vamos se ajudar antes. Vamos construir isso antes. Então a gente precisa, tanto para eu sair de casa para fazer exercício, para eu responder aquele e-mail, não quero deixar para depois, para eu conseguir moldar as minhas atitudes, ter força mental. No trabalho, enfim, em qualquer lugar. Então, nós precisamos entender que a força mental, ela está em tudo. E ela é para todos. Eu costumo falar que a força mental, tá, não é para todos. Mas todos podem ter força mental. Ter força mental não é para todos. Porque tem muita gente que vai lutar uma vida e não vai conseguir. Mas todos podem construir força mental. Então a gente precisa compreender bem isso. Tudo que uma pessoa deseja alcançar na vida requer um certo grau de força mental. E isso faz ela virar o jogo, como está escrito ali. Isso faz ela conseguir mudar essa forma dela lidar, trabalhar, ver, se desenvolver, ter autocontrole. A força mental, basicamente, é o que a gente precisa, tá? Para canalizar a nossa motivação, para chegar lá nos nossos objetivos, tá? Por que eu preciso força mental? Lembra que eu falei agora há pouco? A gente precisa saber os caminhos que eu vou seguir. Né? E quando eu não tenho essa capacidade, essa condição, eu vou deixar de olhar para o caminho que é importante, aquilo que eu deveria fazer e seguir, e eu vou tentar encontrar atalhos, eu vou desviar do meu foco, eu não vou seguir esse caminho que eu quero. Então, nós precisamos ter essa clareza, tá? Nós precisamos ter essa clareza do que a gente quer, da onde a gente vai chegar, tá? Para conseguir ter equilíbrio. A força mental, ela está muito ligada com o equilíbrio emocional, de você conseguir lidar com as situações, tá? Especialmente naquelas que são difíceis, porque nas situações que eu tenho meu controle, eu estou ali, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora,
Nas situações difíceis é que eu preciso ter equilíbrio para tomar as decisões corretas. Quando eu sentei no meio-fio lá no Ironman, eu pensei, cara, não é para eu completar essa prova. E depois de uns minutos ali, respirando, me acalmando, não, eu vou completar essa prova. Se eu não tivesse equilíbrio naquele momento, eu tivesse sido mais reativo ao contexto, eu teria abandonado a prova e, enfim, né, saído e não teria continuado. Mas não. Isso significa que eu sou uma ótima força mental? Não. Simplesmente eu usei uma estratégia que todo mundo consegue. Em um momento de dificuldade, você não vai ser reativo. Você vai usar o teu equilíbrio. Quando nós colocamos a comida numa panela de pressão, tá? A gente coloca ali, tem uma válvula, não tem? Hoje as panelas são mais modernas, mas tem uma válvula. O que acontece se eu trancar essa válvula? Explode, é lógico. Nós temos que ter essa nossa válvula que vai dar esse equilíbrio. E aí, não adianta eu falar que a Natália tem que correr ou fazer musculação se a Natália odeia correr ou fazer musculação. Se o que ela gosta é praticar yoga. O yoga vai ser a forma, a válvula de escape. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Então, nesse momento difícil, eu preciso estar apoiado. Eu preciso estar apoiado com elementos, com coisas e estando em equilíbrio, para que eu consiga responder de maneira positiva nessas situações que são difíceis. E isso é força mental. Isso é ter condição de manter o controle das emoções. Por quê? É inevitável, inevitável que a gente não passe por ou não experimente emoções ruins. É igual pensamento. Alguns gurus aí de alta performance, eles dizem assim, ó, você não pode ter pensamento negativo. Me diga como não ter pensamento negativo. O problema, turma, não são os pensamentos negativos. O problema é o que a gente faz com os pensamentos. Como eu lido com os pensamentos. E aí tá tudo bem. Eu preciso entender isso. A partir do momento que eu entendo que eu vou fazer um vestibular, cara, não tem como eu não pensar em será que eu vou bem, será que eu vou mal? Porque isso vai vir na cabeça. Agora eu preciso ter condições, controle, força mental de dizer para mim que, ok, esse pensamento está ali, ele vai ficar guardadinho do lado. E eu vou manter a minha autoconfiança, porque eu estudei, porque eu me preparei, porque eu usei a minha técnica de relaxamento, eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu segui no caminho. Porque nós também temos duas coisinhas que ficam em cada ombro. De um lado fica um anjinho e do outro fica um monstrinho. Né? O nosso anjinho fica dizendo, não, Ricardo, tá tudo bem, você consegue. E do outro lado tá o monstrinho dizendo, ah, não, desiste. Você não vai conseguir. Você não vai perder peso. Você não vai ganhar massa. Você não vai. E muitas vezes, quem é que nós escutamos? O monstrinho. Ele é muito forte e poderoso. Ele é muito forte e poderoso. E nós temos esses dois elementos. Se eu quero manter o meu controle emocional, eu preciso ouvir sempre o anjinho, que me dá o controle, que faz com que eu consiga manter o equilíbrio. Pensem aí. Qual é o time de futebol de vocês aí? Alguém pode me contar? Que time você torce? Meu é Corinthians. Corinthians? Aham. Ai, Corinthians! Corinthians também. Corinthians também. Porra, dois corintianos. Só falta o Rafa falar que ele é corintiano também. Cadê o Rafa?
Isso é óbvio, né, Ricardo? Corinthians na Olha, veia. pô, já tem 3 corintianos aqui, cara, não dá, bicho. Tem algum flamenguista Outro aí? corintiano aqui. Não, Olha não, aí, pelo amor de 4. Deus. Não Então, dá. pronto, Porque a nação assim corintiana. acaba com aquela máxima de que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Mas vamos lá. Olha só. Quando vocês estão lá assistindo um jogo do Corinthians, né? Vocês não têm uma final, não dá aquela mudada no organismo, né? Não dá aquela mão fica suada. Cara, eu acho engraçado que toda vez, Rafa, quando eu ficava lá do lado de vocês nos jogos tal, e tocava o hino, cara, eu me arrepiava inteiro, sabe? E assim, porque aquilo emociona. Ah, você é patriota. Cara, aquilo emociona. Quando eu voltei agora no projeto University Runners, ali que ficamos desde março do ano passado sem treino, quando eu cheguei, que já tinha pessoas na pista, aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo. Diz, cara, que coisa. Né? Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora e pensarem, por exemplo, quem tem filho, no momento, né, do nascimento do filho, tal, cara, não tem como não emocionar. O coração acelera, a mão fica suada. Isso é resposta emocional que nós temos de coisas boas e de coisas ruins. Isso ocorre naturalmente. Isso é resultado de mudanças do ambiente, de situações do nosso humor. Então, tem dias que eu estou mais sensível, tem dias que eu estou menos, tá? Das nossos relacionamentos, das nossas interações interpessoais, tudo isso causa essas nossas mudanças. E essas mudanças, como elas são naturais, elas podem ultrapassar esses nossos pensamentos, né? Tirando o nosso foco, fazendo com que a gente mude as nossas emoções, nosso controle. E aí isso pode ser bom ou ruim. Depende do que a gente faz com isso. E aqui é que entra a força mental. Do mesmo modo que eu recebo aquele memorando, e eu sei que eu preciso responder agora, mas eu falo assim, cara, isso é muito chato, eu vou deixar para depois. Do mesmo modo que eu recebo isso e vem à mente, responde agora, deixa para depois, deixa para depois, vou deixar para depois. Isso é força mental. É o que dá a gente essa capacidade de controlar. E controlar até certo ponto as nossas emoções, tá? E especialmente como a maneira que a gente reage a essas emoções, tá? E outras coisas que acontecem. Então vejam como os nossos pensamentos, eles fazem a gente mudar o nosso caminho. Que seria natural, chegou o memorando, eu sei que eu preciso responder, eu vou lá e respondo, mas aquilo é chato, vai me consumir meia hora, eu vou escrever 4 páginas e aí eu deixo para depois. Então, os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são responsáveis, em grande parte, pela nossa procrastinação. E eu não estou dizendo que vocês tenham que ser um monge budista, porque talvez até eles procrastinem, né? Tem que até falar com a monja Kuan para ver se ela procrastina ou não. Mas nós precisamos mudar e usar os nossos pensamentos a nosso favor. Né? De saber que pensamentos bons e ruins teremos. O que eu faço com eles, essa é uma escolha. Isso é uma escolha. Tá? E aí é a administração. Então, quando um atleta, Rafa, está lá antes do jogo, e eu já vi atleta quando eu trabalhava aqui, que ele descia do vestiário verde de nervoso, tá? Especialmente quando era jogo de televisão, verde, com dor de barriga, tremendo todo. Passava 5 minutos que não adiantava botar ele em campo porque ele não ia jogar. Né? E isso é o que ele faz com os pensamentos dele. Alguns já sabem lidar melhor com isso, outros não, por mais experiência que tenha. Então, alguns de nós têm um domínio melhor
do que fazer com esses pensamentos e domar, né, anjos e demônios. Isso é demonstração de força mental, isso é uma capacidade de a gente conseguir, né, lidar com esses cenários aí. Mas todo mundo consegue melhorar. Grava uma coisa. Não é o que acontece contigo, mas é como você lida com isso. Não importa o que aconteça. Importa a resposta que nós damos. Coisas boas ou ruins, não importa o que aconteça. Porque ganhar na Mega Sena deve ser bom pra caramba. Né? Nunca tive essa oportunidade. Como eu vou lidar com isso? Né? Então, a força mental ela é extremamente importante quando nós tentamos olhar e ver como lidar com as nossas emoções de maneira adequada. De modo que a gente possa tomar as melhores decisões, especialmente decisões eficazes, tá? Para que a gente consiga seguir no nosso caminho. O importante, dentro desse contexto, eu esqueci de passar o slide, tá? Dentro desse contexto, tá? E a gente conseguir lidar com tudo isso. E essa capacidade torna cada um de nós único. Único. De tomar as decisões do meu jeito, de ser quem eu sou, de construir a minha personalidade. Então, nós precisamos tudo isso para conseguir lidar com os nossos pensamentos, tá? Porque nem sempre é sobre os nossos sentimentos, né? Na maioria das vezes, é sobre o que nós pensamos. E uma parte significativa, nós passamos pensando em coisas que não têm muito a ver com as nossas emoções. Como eu falei, um jovem que está lá fazendo vestibular, tem as suas preocupações, tem os seus pensamentos, um professor tem as suas inquietudes, um médico tem todos os seus pensamentos de como vai ser ou não numa cirurgia, uma consulta, qual vai ser a dosagem que ele vai dar, enfim, tá? Então, todos esses exemplos, eles promovem sentimentos e emoções, tá? A ideia de fazer a tarefa, terminar um projeto, estar fisicamente bem para uma prova, e isso não tem como base as nossas emoções. Tá? Para pensar com clareza e a gente conseguir se concentrar, nós precisamos controlar, como eu falei, os pensamentos. Mas aí surgem vários desafios quando acontecem muitas coisas, nós temos muitas coisas ao nosso redor. E aí a gente acaba achando mais difícil se concentrar ou mesmo identificar o que é importante para fazer. É por isso que é tão necessária a força mental. Ela vai nos ajudar a controlar esses processos, desses pensamentos, tá? Para que a gente consiga nos concentrar nas coisas que são importantes. Mesmo que o mundo esteja virado ao redor, eu preciso ter calma e me concentrar no que eu preciso fazer. No esporte, algumas vezes, nós temos treinadores que ficam na beira da quadra, e o problema não são os atletas que estão lá dentro. O problema são as decisões do técnico do lado de fora. Que ele não está em condição mental de tomar boas decisões. E aí ele exige que os atletas se acalmem. Né? Se acalma, porra! Se acalma! Não é? Fica calmo! Não. O problema está do lado de fora, que passa para o lado de dentro. Né? Eu e o Rafa vivenciamos situações dessa. E aí alguém precisa chegar e falar assim, amigo, olha só, calma,
respira, relaxa. Né? Então, muitas vezes, sozinhos a gente não consegue. Por isso eu falei que um dos pontos chaves é essa capacidade de eu olhar quem é o Ricardo pro lado de fora e entender o que eu sinto do lado de dentro. E isso faz eu mudar essa minha perspectiva. Isso faz eu respirar e pensar no que eu vou fazer, no que eu vou falar, qual atitude eu vou tomar. Ok? E isso tudo nos leva a eu conseguir controlar os meus impulsos, né? Como esse jovem chimpanzé, controlar os seus impulsos, de saber que depois eu vou lá, depois eu pego a banana, depois eu vou brincar, não vou me coçar agora, enfim. Isso faz com que a gente consiga melhorar essa nossa capacidade, esses nossos impulsos, tá? Para pensar, como eu falei, com clareza. Para que a gente consiga ter clareza no que a gente vai fazer, especialmente naqueles momentos mais difíceis. Agora, querendo ou não, queiram vocês ou não, a força mental, ela é a chave para a nossa ação. Se eu falar para você que a força mental, tá, e ela tem uma relação brutal com a força de vontade, ou melhor, a falta da força mental e da força de vontade vai ser o maior obstáculo que vocês terão na tentativa de evoluir, de crescer. Sabe por quê? Não é quanto de dinheiro a gente tem, classe social que eu estou, embora isso importe, né, em alguns casos, a raça, especialmente, né, antigamente era mais difícil. Mas hoje, os piores obstáculos que nós temos, muitas vezes, eles não estão do lado de fora. Na maioria das vezes, os obstáculos, né, que as pessoas têm estão do lado de dentro. São dúvidas, são incertezas autoimpostas. Nós nos colocamos muitas dúvidas. O povo reclama muito. E muitas vezes, né, sem ter grandes motivos para reclamar. Então, veja, umas pessoas me falam assim, Ricardo, eu não tenho alguma habilidade, eu não sei nadar, não sei correr, não sei lá o quê, não sabe? Ok? Vamos aprender. Vamos construir isso? Porra! É muito fácil falar que eu não sei, que eu não quero. Né? Vamos aprender. Porque isso está sob o teu domínio, sob o nosso controle. Se a gente quer ter algo, começar algo, fazer algo, eu preciso criar um gatilho, dar o start. Eu preciso mudar. Se eu quero parar de procrastinar, tomar as decisões corretas, ficar parado não vai mudar. Esperar que alguém chegue e fale assim, ô, Natália, vamos lá, começa aí. Ninguém vai chegar. A força de vontade, ela exige mudanças importantes. E o problema é que também exige trabalho. Eu preciso me desconstruir para me construir. Eu nunca falei que ia ser fácil, tá? Vou dar 15 segundos para vocês aí. Para vocês pensarem, e quem tiver caderno anota, qual a principal coisa que você precisa mudar para ganhar força de vontade. Qual a principal coisa que você precisa mudar
para ganhar força de vontade. Não tem um certo ou errado na resposta, ok? Alguém gostaria de responder aí o que é que precisa mudar? Acreditar Ricardo, mais. Pode falar. não, Fa- fa- eu só falaria atitude. Show! Eu diria, porque eu preciso acreditar mais que sou capaz. Eu também penso assim, eu também tenho esse peso da negatividade, assim, eu acho que às vezes é massacradora, né? Eu acabo eu mesmo sendo o vetor do massacre, né? É um massacre, eu vou usar essa palavra porque volta e meia eu me vejo travando, né? Isso antes da pandemia, travando, e aí eu começo a entrar num círculo vicioso, quase infernal, em que eu acho que eu não consigo fazer nada, assim, é terrível mesmo. E a procrastinação, deixar as coisas para depois, só piora essa acreditar mais, né? Se deixar para depois, destrói essa confiança. E, Rafa, a atitude é um ponto fundamental, né? Tudo isso que vocês falaram está relacionado com a principal coisa que vocês precisam mudar para ter essa força de vontade, mudar essa força mental, é mudar a mentalidade. Mudar a forma como a gente vê, como a gente olha, como a gente pensa, como a gente se avalia, né? Sabe o que eu falei sobre as limitações autoimpostas? O ser humano ele tem uma grandeza de se colocar limitações, né? A gente se coloca muitas limitações, diz assim, eu não consigo, eu não posso, é difícil. Mas do mesmo jeito que a gente tem essa grandeza de se colocar limitações, nós temos a capacidade de tirar as limitações, de superar isso. Só que é muito mais fácil a gente ser pessimista, a gente desacreditar, a gente não ter confiança, do que dizer assim, eu vou fazer, eu consigo. É muito mais fácil a gente estar dentro da nossa zona de conforto, porque um passo para fora da zona de conforto me deixa tremendo, me dá medo. Eu não quero sair, eu não vou mudar de emprego, eu não vou deixar de ser funcionário público porque eu não quero. Porque, cara, assim, eu não sei como é que vai ser. Eu não vou empreender porque eu tenho medo. E a gente nunca vai mudar, né? Então, a zona de conforto, ela é algo muito bom, mas ao mesmo tempo ela é destrutível para a gente, tá? Então, a mentalidade é o ponto chave para a gente conseguir construir a nossa força de vontade. E a partir de hoje, se vocês foram marcando algumas ideias, alguns insights aí, vocês já vão começar e precisam começar olhando para vocês com outros olhos. Tem um filmezinho no YouTube que eu recomendo que vocês assistam, que é muito legal, com o Nick Vujicic, tá? Que é um jovem que ele nasceu sem os membros, tá? Então vale a pena, chama Circo das Mariposas. Acho que é uns 22, 23 minutos, tá? Vale muito a pena assistir, porque ele fala muito sobre essas limitações autoimpostas, tá? Circo das Mariposas. Eu gosto muito, eu acho emocionante, vale a pena, tá, assistir para conseguir olhar para esse processo,
tá? De se conhecer, de entender. Mas então chegou a hora de a gente começar a colocar a mão na massa, né? Começar a olhar para dentro de si. Então vamos lá. Na apostila de vocês, as primeiras partes fala sobre os benefícios de ser mentalmente forte, tem um texto, e aí tem um questionário de força mental. Quem já respondeu, né, marcou os xizinhos, já viu que tem ali como fazer a avaliação, né? Tem os pontos. Lembra, não tem um certo ou um errado, não tem, eu sou melhor que o Ricardo, porque o Ricardo, enfim, é você com você mesmo. É você olhar para essas respostas agora. Só aí, Francisco, olhar para as respostas agora, sensacional. Olhar para as respostas agora e daqui 5 semanas olhar para isso de novo. Só que daqui 5 semanas é pouco tempo. Eu queria que daqui 1 ano vocês tirassem isso aqui da gaveta e falassem, cara, eu vou responder isso aqui de novo. Olha como eu mudei nesse crescimento. Tá? Então, vocês podem responder. Ali fala da chave para mudanças de hábito, tá? Dos mini hábitos, e isso aqui eu vou trabalhar à parte com vocês. Tá? Nós vamos ter um módulo só sobre os metas e hábitos. E, seguindo, tem a construção de metas de maneira correta, e aí tem, né, a técnica SMART para construção de metas, e aí eu quero que vocês pensem em uma meta que vocês queiram, para, por exemplo, colocar em prática, que vocês estão deixando de fazer, que vocês estão procrastinando aí há bastante tempo. Tem alguém aí que está querendo começar a fazer exercício? Levanta a mão aí. Juliana? Juliana levantou a mão porque quer fazer exercício, sensacional. Vamos mudar isso logo. Bastante tempo já que eu tenho essa meta, mas eu vivo procrastinando. Você está falando com a pessoa correta. A Laiana também levantou a mão, mas a Laiana faz exercício, meu Deus. Não faz? Mas então, ali está bem explicadinho, né? O que vocês vão colocar? Minha meta, e no S de específico, o que eu quero que aconteça. No mensurável, como saberei quando atingir meu objetivo? Atingível, relevante e o prazo. Porque um dos erros que nós temos, Juliana, é querer começar algo e não colocar um prazo. Né? Quando eu me inscrevo para uma prova de corrida, eu sei que dia 25 de dezembro eu tenho a corrida do Natal. E eu tenho que treinar. Porque o reloginho, né, a ampulheta está escorrendo. E se eu não treinar, eu não corro. Ok? Então, é importante definir tempo para tudo isso. Na outra página, tem o Goal Tracker, tá? Onde você vai construir as suas etapas para a ação. Por exemplo, eu quero começar a fazer exercício. Né? Que exercício que eu quero fazer? Quero correr, fazer musculação, o que eu quero? Tá? Aí, depois que você define as suas etapas, tu vai olhar para as tuas metas, meta 1, meta 2, meta 3, e tu vai construindo as tuas etapas. Por exemplo, o meu objetivo é perder peso. A Tati está aí, nutricionista. Eu quero perder peso. Minha meta é perder peso. Quais são as minhas etapas? Primeiro, consultar uma nutricionista. Segundo, adequar, né, a minha alimentação com o que a nutricionista disse. Terceiro, tirar tudo que for de doce de casa. Não vou comer tudo para terminar. Eu vou tirar tudo, né, o que for de doce, e vou fazer exercício. E aí eu vou construindo o que eu preciso fazer. Não adianta vocês terem um objetivo sem ter o passo a passo de como vai chegar lá. Isso eu vou explicar muito de maneira detalhada quando eu falar sobre a construção de metas. Porque existem 2 metas que vocês têm que ter. Meta de performance e meta de resultado. Meta de performance é o que eu faço para chegar no meu resultado.
Então, Rodrigo, quando os nossos alunos vão fazer uma prova, eles querem tirar 10. Mas eles querem tirar 10 sem a performance. Eles querem tirar 10 sem estudar. Eles querem ter um resultado. Mas eles não querem passar pelo passo a passo. Então, você quer ir bem numa prova? Sim. Então, estuda. Se prepara todos os dias para chegar lá. Quer passar num concurso? É um passo a passo. Quer emagrecer? É o passo a passo. Quer correr? É o passo a passo. E aí isso é legal, porque a gente consegue visualizar aquilo que eu preciso fazer. Né? Eu posso usar um goal tracker desse aqui na minha empresa, com o meu filho, com os meus atletas, com qualquer pessoa. Tá? Seguindo no nosso caderno, tem o Pentáculo do Bem-Estar. Foi desenvolvido pelo professor Marcos Narras, ele é professor lá em Florianópolis, na Federal. Tem um livro muito legal que quem quiser pode ler. Tá? E ali a gente vai avaliar os itens, né? E vai preencher no pentáculo. Vocês podem ver que tem A, B, C, D, e vocês vão responder cada uma daquelas perguntas, né, da página anterior. Por exemplo, na atividade física, a letra E foi resposta 3, eu vou ali e pinto, ou faço uma marcação na letra E. E aí eu vou construir essa mandala. Né? E aí, conforme você for melhorando dentro de cada um desses itens do bem-estar, você vai percebendo que a tua mandala vai ficando mais bonita, preenchida, e a ideia é chegar ao máximo em todos esses pontos. Tá? Então, isso aqui é uma análise dos nossos comportamentos que a gente pode mudar ao longo da nossa vida e dos nossos dias, ok? Na sequência, nós temos as aplicações práticas, que são 5. São 5 aplicações práticas, são 5 semanas de mentoria, uma aplicação prática por semana. O que vai fazer com isso, meu Deus do céu? Essa aplicação prática que eu vou começar acabando com a procrastinação? Como é que vai ser isso? Simplesmente você vai olhar para essa aplicação e vai tentar colocar no seu dia, nos seus dias. Vai tentar usar pelo menos uma vez ao longo da semana essa aplicação prática. E sabe o que vai acontecer? Todas elas vão mudar um pouquinho você. E você vai perceber que com o uso dessas aplicações práticas, você vai sendo levado no futuro a refazer ela. E eu espero que em pouco tempo vocês implantem estas 5 aplicações na vida. Especialmente a quinta. Especialmente a quinta e a última, que é ser intencional. Ser intencional. Tá? Então, são 5 aplicações práticas para que vocês façam ao longo da semana, tá? Ao longo da semana, pelo menos uma vez. Eu espero que vocês tentem uma por semana. Então, não tem que se estressar, não quero estressar ninguém. Quero que vocês olhem para esse caderno de exercício, que vocês tenham ele como um amigo, para que vocês possam, pelo menos uma vez na semana, implantar alguma prática, alguma aplicação. E toda quarta-feira, né, até o mês que vem, por 5 semanas, nós vamos ter um encontro de 1h e meia. Tá? Então, hoje foi um pouco mais longo porque eu precisava explicar. Semana que vem vai ser 1 hora só. Quem não puder assistir, depois eu mando o link do YouTube. Mas o legal vai ser a nossa troca. Tá? Na semana que vem eu estou programando um momento de um bate-papo orientado para a gente conseguir conversar, se conhecer um pouquinho e nos ajudar, porque a gente se ajuda demais, ok? Então, aproveite o seu caderno de exercício, tente mudar todos os dias essa forma, essa mentalidade.
eu tenho absoluta certeza que a partir de hoje e ao longo de cada mentoria que nós tivermos, vocês vão mudar a forma como vocês percebem algumas coisas, porque isso já é relato que eu tenho de as pessoas que mudam simplesmente por escutar, simplesmente por perceber e se olhar, porque a gente acaba se olhando, ok?